Peraí, aê, aê! Alô, alô, alô! Boa noite! Tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Boa noite! Tudo tranquilo? Estamos aqui com a nossa voz da consciência. Deixa eu ver se eu abri o microfone certo. Boa noite! Aê! Tá tudo certo. Tá dando pra ouvir direitinho? Então, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, boas-vindas. Eu tenho que, por contrato, tenho que lembrar vocês, se vocês gostam do que a gente faz aqui, apoia a gente no Apoia-se. Ajuda bastante, ajuda a manter o projeto acontecendo, ajuda a pagar os editores, ajuda a pagar o pessoal que me ajuda. Então, apoia a gente no Apoia-se, tem recompensas exclusivas lá. Galerinha, hoje a gente vai fazer um estudinho de filme. E o tema das perguntas vai ser livre. Falta alguma coisa? Eu tenho que falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Acho que é isso. Tá. Eu estava lendo o chat e alguém comentou sobre eu desenhar no celular só pra ver o que ia dar. Gente. Obrigado pelo sub. Olha só. Por mais que a ideia seja divertida, eu sou uma véia caquética cheia de mania. Quando eu falo pra vocês que eu tenho meu estúdio montado, eu tenho tudo no lugar, tenho tudo montadinho, do jeitinho que eu gosto. Se você me tirar do meu ambiente de trabalho, se você me tirar da minha tabletzinha confortável aqui, eu não sei desenhar, eu desaprendo, é incrível, cai no chão, quebra. Olha só, não pode. Então, eu não sei se eu conseguiria fazer uma live no celular. Eu sou muito cheia de mania, sabe? Então, mesmo trocar de software, quando deu aquela treta com os negócios da Adobe, que eu troquei de Adobe pra Clip Studio, já foi uma experiência ter trocado de software, sabe? Então, não se preocupem, se vocês quiserem me ver desenhar no celular, vai dar tudo errado. Então, não crie expectativas, não vai acontecer. Certo? Eu quero aprender a fazer krita. Tem 3 programas que eu tô devendo aprender, mas eu não. Eu tô meio que priorizando pintura a óleo em vez de priorizar aprender software novo. Mas são 3 softwares que eu queria aprender. Eu queria aprender Blender, eu queria aprender Krita e eu queria aprender Rebelle, sabe? São 3 softwares que eu queria dar mais atenção para, porque são 3 softwares que dá uns efeitos muito legais. Mas, sabe, acabei de falar a véia caquética cheia de mania, você troca minhas coisas de lugar, eu não sei onde eu tô. Vamos ver se a gente consegue, focar nisso. Ainda tem bastante tempo no ano, mas se eu fizer essa jornada de aprendizado, eu faço com vocês aqui. Pode deixar, a gente compartilha, eu sofro junto com vocês. Certinho? Vamos desenhar? Vamos lá. Deixa Vai, eu galera! acertar as coisas aqui. Então, galerinha, vocês têm perguntas pra mim? Vamos nós. Deixa eu ir. Enquanto isso, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Será que eu ainda sei fazer estudo de filme? Vamos lá. Peraí. Vamos começar pelas primeiras. Começa pelas Filhinha do primeiras. meu coração. Como Oi. aprender a usar carvão para desenho? Comprei alguns essa semana e quero muito aprender a usar, mas não sei nem por onde começar. Desenhar no carvão é super fácil. Você vai pegar o carvão e você vai desenhar como se fosse um lápis. Não tem muito segredo. Tem uns vídeos sobre isso no Proco. Tem uns vídeos sobre isso no New Masters Academy. E tem uns vídeos sobre isso no canal do Vilpo, sabe? Que são 3 escolas que usam muito carvão. Mas carvão não tem segredo nenhum. É botar no papel e começar a usar. Vai fundo, sabe? Não tenha medo de usar borrachinha. Cadê a... Essa borrachinha aqui, ó, esse negócio de apertar, chamado massa de limpa-tipos, vai ajudar bastante. Dedo pra esfumaçar e vai fundo, vai desenhar. Não tem muito segredo, ele é um lápis mais macio, só isso. Então vai fundo. Moni, você que usou carvão na faculdade, se você tiver alguma dica? É basicamente isso. É isso, né? Basicamente massa de limpa-tipos, papel, se preparar para muita sujeira. Exato. Não passe a mão na cara. Não passe a mão na cara em Ou hipótese passe, nenhuma. mas depois lave a mão, lave a cara depois, né? Justo. Mas é isso, ele é um lápis mais macio, só isso. Então vai fundo. Se você quiser, uma das coisas muito legais do carvão é você quebrar ele num pedacinho menor e aí você deitar ele na folha para preencher uma área maior, em vez de ficar só com a pontinha do carvão. Dá mais a sensação que você tá pintando. Então ele é um pouquinho a mistura entre desenhar e pintar. Então só vai, se joga, só vai usar. Tenta não encucar muito e vai desenhar, sabe?
Isso aqui tá Uma muito raro, né? coisa que eu acho relevante falar, que para carvão é muito melhor, entre aspas, você pensar com pensamento de pintura do que de De desenho. desenho, né? Ele é mais voltado assim para você, como ele permite você preencher áreas maiores que o lápis não permite, né? É Aham. mais fácil você pensar com um pensamento um pouquinho mais de pintura, de fazer manchas e tal, do que tentar ficar desenhando linhas com o carvão. O carvão não que não possa, né? Mas ele é melhor Mas pra essa ele brilha semi-pintura. mais. É, Ele brilha mais se você tiver um pensamento mais de pintura. perfeito. E é por isso que muita gente começa a estudar pintura com carvão. É isso. Perfeito. Boa noite, Sula e companhia. Como deve ser um esboço? Tenho que fazer a blocagem com formas geométricas em todas as ocasiões, igual manequim, ou pode ser do jeito que eu quiser? Existe maneira certa? Olha só, o esboço é uma parte do processo, tá? Então, o que o esboço tem que te dar? Ele tem que te dar informação suficiente para a próxima parte da etapa que você está fazendo. Então, se você está fazendo uma pintura, o esboço tem que ter as informações que você precisa para a próxima etapa da pintura, que é a blocagem de cor. Então, como que você faz esse esboço? Você vai fazer o esboço para pintura? Aí ele tem que ter as informações para a próxima etapa da pintura, que é a blocagem de cor. No entanto, se você for fazer esse esboço para fazer arte final, você precisa ter informações desse esboço para fazer as achuras. Você precisa ter informações desse esboço para fazer a blocagem dos tons de preto, né? Aquelas áreas que o pessoal de arte final faz, que fica bonitão, aqueles espaços negativos, sabe? Fica muito legal. Então, o que o esboço precisa ter, ele é parte de um processo. Pensa nele como uma construção de um processo. Você vai colocar no esboço o que você precisa para a próxima etapa da sua produção artística. Então, não é que não tem um jeito correto. É que quem vai me responder quais são as próximas partes da etapa é você. Se você vai fazer arte final, se você vai fazer pintura, se você vai fazer colagem, se você vai fazer, seja o que for que você esteja fazendo com isso, o seu esboço tem que ter essas informações. Então você planeja o esboço para ele te dar essas informações. Esse aqui é o pulo do gato. Eu já vi artistas fazendo esboço em que eles marcavam tudo da sombra, por exemplo. Então, na hora que você passava para pintura, ficava tudo mais tranquilo na hora, ficava só quase preencher as cores, sabe? Você vai lá e vai preenchendo os espacinhos de cor e a pintura fica quase pronta. Depois é só você fazer o controle de borda. Então, não tem um jeito certinho. Tem um jeito que funciona no seu processo. Uma das coisas que a gente faz quando a gente está fazendo esse monte de estudo, que a gente faz a gente testa o nosso processo várias vezes. Quando a gente está fazendo um estudo de filme, quando a gente está fazendo um esboço, quando a gente está fazendo uma ilustração, tudo que a gente está fazendo é testar o nosso processo. Até a gente estar confortável que o nosso processo está lubrificado o suficiente, que ele está bem alinhado o suficiente. Então, o que você vai precisar fazer é que você vai precisar testar o tipo de informação que precisa estar no seu esboço. Tem gente que vai fazer informação de fazer, por exemplo, blocagem de sombra e luz. Tem gente que vai fazer blocagem de cor já e vai chamar isso de esboço. Tem gente que vai fazer um esboço super detalhado e não vai deixar nada para pintura. E todas essas formas são válidas. Então o que você vai fazer é que você vai testar. Faz o esboço de um jeito, experimenta finalizar e ver como é que fica. Agora, guarda. Faz esse mesmo esboço de outro jeito. Coloca outro tipo de informação. Bloca de outro jeito. Vê como é que isso influencia na finalização. E arquiva isso. E aí você vai ter a resposta de qual o melhor jeito de fazer o esboço. Mas eu não tenho como escolher isso por você. Essa resposta do processo ela é muito pessoal. Todo artista que eu conheço tem um processo próprio. Então, o que a gente faz quando a gente faz aula, quando a gente assiste demonstração de artista, é ver o processo dos outros, comparar com o nosso e ver o que dá pra gente modificar e ou abraçar no nosso processo. Sacou? É isso. Sula Rainha, boa noite. Já tem um bom tempo que não desenho e estou tentando retomar. Está sendo bem frustrante. Sinto que estudei gestual e anatomia por tanto tempo, mas ainda assim minha mão trava para desenhar corpos no geral. Já estou completamente saturada desses estudos e só de pensar em continuar me deixa mal. Tenho muita dificuldade em visualizar os corpos em profundidade, pensando na perspectiva em que eles estão. Alguma dica de como tornar essa tarefa menos penosa? Te adoro!
Poxa, obrigado, beijo. Olha só, talvez esteja na hora de você guardar um pouquinho os gestos e a anatomia e estudar um pouco de perspectiva. Estudar um pouco de como construir a cena no espaço. Navegar os cubinhos, colocar um cubinho em cima do outro, colocar um cubinho atrás do outro, girar os cubos, deixar isso tudo natural. Mas outra coisa importante de bater a tecla nesse momento é lembrar que a gente precisa praticar desenhar de imaginação também. Não é só desenhar de referência sem praticar a imaginação que vai dar certo. Você precisa praticar desenhar de imaginação também. E essa é parte do segredo, sabe? Então, honestamente, se os estudos estão travando, se os estudos estão enchendo o saco, e eles enchem mesmo, tem uma hora que a gente não aguenta mais copiar coisa. O que eu recomendo vai desenhar um pouco de imaginação, sabe? Começa a botar desenho de imaginação na sua rotina de estudos. É quase que uma inversão. Desenhar de imaginação para mim é muito divertido. Então, quando eu estou fazendo estudo, que eu preciso aplicar esses estudos, eu vou cronometrar os tempos que eu uso para estudar. Então, por exemplo, eu vou fazer meia hora de gesto por dia. Então, depois que eu fiz aquela meia hora de gesto, eu tô liberada. É quase uma atividade física. É quase uma sessão de ir lá e puxar ferro. Sabe? Você vai lá, faz a meia hora de gesto e o resto do tempo, o resto da 1 hora e meia de prática é sua. E aí você pode desenhar de imaginação, você pode pintar, você pode fazer outras coisas. Então, o que eu recomendo é não fica noiado só com os estudos. Vai aplicar os estudos também, sabe? Vai desenhar um pouco de imaginação. E não tenha medo de diversificar os estudos. Se tá fazendo muito gesto, tá fazendo muita anatomia e não tá vendo resultado, provavelmente o que tá faltando é perspectiva. Então não tenha medo de ir atrás dessa parte da perspectiva também, tá? E coloca um tempo mais regradinho para você desenhar de imaginação, para você aplicar esses estudos. Não adianta só desenhar de gesto e achar que um dia você vai desenhar de imaginação se você não está praticando de imaginação. A gente faz essa rotina que a gente chama de aplicação dos estudos. Então, quando eu estou dando mentoria, por exemplo, eu boto as pessoas para fazer estudo numa semana e na semana seguinte elas vão aplicar os estudos. Na semana seguinte, o que você faz? Você guarda as referências diretas e você vai desenhar de imaginação com o que você aprendeu desse estudo. Então a gente pega uma paleta de um estudo de filme pra gente usar em outra paleta, a gente pega poses dinâmicas e a gente vai fazer poses dinâmicas de imaginação, a gente pega a perspectiva e a gente vai fazer construção de cenário de cabeça. Então tem essa parte da aplicação que é tão importante quanto o estudo. Então não esqueça dela, não pule ela, que ela é importante também, certo? Vai ajudar também com a parte do tédio de só ficar copiando coisa. Muito bom, o que mais? Sula, ultimamente venho me sentindo muito ruim com a minha arte, pois eu quero aprender todos os estilos e quero saber desenhar tudo. Pois penso que se não souber fazer essa coisa, eu não sei desenhar. Tem algum conselho? Essa coisa de querer fazer tudo, ela é muito real. Essa coisa de a gente não vive o suficiente para aprender todos os estilos de arte. Isso é um problema real que eu mesmo já tive que confrontar. Tipo, olha, eu vou ter que escolher os meus favoritos. O que eu recomendo, tá, é o seguinte: você vai ter favoritos. Você vai ter coisas que você gosta de fazer mais do que as outras. Na minha jornada artística, eu tive uma revelação, eu tive um momento em que caiu uma ficha para mim. Tem arte que eu gosto de consumir, mas que eu não necessariamente gosto de fazer. E eu descobri isso exatamente nessa parte em que a gente tentava produzir coisa. Então, por exemplo, eu gosto muito de pintar, eu gosto muito da parte da pintura, mas eu não gosto muito de desenhar super cartoon, por exemplo. Não funciona na minha mão, não é divertido. Mas eu adoro consumir coisa cartoon, sabe? Aquele estilão mais Cartoon Network, mais, sabe, mais estilizadão e tal, tipo Steven Universe. Adoro, não funciona na minha mão, sabe? Então, o que eu descobri é que tem coisas que eu gosto mais de consumir do que eu gosto de fazer. Então, quando eu vou montar meu mapa de influência, quando eu passo o exercício para as pessoas montarem o mapa de influência, uma das perguntas que eu faço é: monta seu mapa de influência não com as artes que você gosta, mas com as artes que você quer fazer parecido, que você gostaria de fazer parecido. Porque isso é uma pergunta diferente, não é uma questão de tudo que a gente gosta, é uma questão de o que a gente gosta de produzir. E tá aí o pulo do gato. Então, o que eu recomendo nesse momento é que você teste produzir tudo. Descubra quais são seus favoritos e foque neles, sabe? Ver o que funciona melhor, porque vai funcionar melhor do que você tentar
fazer tudo ao mesmo tempo, tentar aprender tudo, sabe? De novo, eu tava falando dos softwares que eu queria aprender no início da live, né? E esse é um dos desafios que eu tenho encontrado. Por quê? Porque, por mais que eu queira aprender Blender, por exemplo, o 3D não tá alto na minha prioridade de coisas que eu quero masterizar. Eu sou muito mais a pintura a óleo do que o 3D. Por isso que eu tô passando mais tempo na pintura a óleo do que aprendendo Blender. Sabe? Então, vem nessa pergunta. O que você quer fazer? Não é o que você gosta de consumir, é o que você gosta de fazer. E você vai descobrir essa pergunta quando você começar a fazer esses projetos e descobrir que isso aqui não é minha praia. Por exemplo, tem muita gente que fala quero fazer quadrinhos, até que você senta e efetivamente vai fazer quadrinhos. Faz 10 páginas de quadrinho, vê se você gosta do processo. E aí o pessoal descobre que é mais repetitivo do que eles imaginavam. E aí a galera diz que não gosta. Ou pelo contrário, você vai lá e fala, caraca, essa dimensão extra do tempo, essa dimensão extra de mais desenhos, era tudo que faltava no meu trabalho. Se apaixone e vai fazer quadrinhos. Mas você só vai descobrir isso depois que você começar a testar. Então, nesse momento, testa de tudo um pouco. O meu professor de arte falava que esse é o momento que a gente namora com todo mundo, não casa com ninguém. Então, não case muito cedo. Namora com todo mundo, experimenta tudo, vê o que dá certo. E aí você faz a decisão do que você vai querer focar em. Certo? Certinho. Boa noite, Lua, Sula e voz da fada. Sula, como deixar as sombras em tonalidades quentes mais agradáveis? Sempre sinto que fica fora de lugar ou suja. O que fazer para melhorar? Olha só. Sombra quente é mais comum do que a gente espera, tá? No nosso caso, na maioria dos casos, ela vai ser, não é, temperatura e saturação não são a mesma coisa, tá? Mas lembra que a maioria das suas sombras são saturadas. E essa saturação costuma tender para o quente, costuma tender para uma cor mais amarronzada, costuma tender para um tom mais avermelhado. Eu não sei, eu teria que ver o exemplo específico de como que a sombra tá ficando suja. Mas um dos jeitos que eu recomendo você começar a praticar, entender como é que sombra quente funciona, é pintar cenário. Cenário, floresta, vegetação, vai ter muita sombra quente. E esse sim vai ser um excelente exercício para você começar a entender como que você consegue essa harmonia de cores na hora que você for bloquear cor e sombra, sabe? Mas se tá ficando sujo, provavelmente você tá trabalhando com a luz quente também. Lembra que a luz tende pro frio, sabe? Se a sua sombra é quente, a luz tende pro frio e vice-versa. Mas testa isso fazendo umas pinturas de cenário. O cenário vai ter muita sombra quente. E vai te dar uma dimensão um pouco maior de como trabalhar com essas sombras mais marrons, mais avermelhadas. É bem legal, sabe? Basicamente, a solução do problema, mais referência. Boa noite. Estou tendo dificuldades em manter a pintura igual ao sketch desenho original. Sempre parece uma coisa completamente diferente do desenho. Qual exercício recomendaria para ajudar nisso, além do estudo de observação? Olha, essa coisa de que você termina o desenho e ele fica diferente é também conhecido como lance que à medida que a gente vai desenhando, à medida que a gente vai produzindo, o desenho endurece. Quanto mais a gente trabalha nele, mais duro ele fica. Isso é um problema super clássico, tá? Ele é super comum. Não é um problema fácil de corrigir. Eu não sei se eu tenho uma solução fácil para isso. Mas, na minha experiência, tá? E aí vai entrar um outro assunto. Sente só. Quanto mais a gente lambe a pintura, mais endurecida ela fica. Muitas vezes, tá? Inclusive, você lê isso em alguns livros dos grandes mestres, que o pessoal falava, olha, eu tenho 10 pinceladas para terminar essa área. Se ele mexesse nessa área por mais de 10 pinceladas e não terminasse, o pessoal pegava uma espátula, raspava a área, tirava a tinta e começava de novo. Eu tenho 10 pinceladas para resolver essa área. Essa coisa de você limitar a quantidade de vezes que você pode trabalhar na área ajuda a manter uma sensação de leveza na pintura. Ajuda a manter uma sensação de direto ao ponto. E essa sensação de direto ao ponto, ela é importante nessa sensação de que a sua peça ela tá leve,
que ela tá fluindo, que o seu gesto foi mantido, que você consegue manter essa mesma energia que você tinha no esboço na pintura finalizada. Então, o que acontece? A minha resposta, surpreendentemente, vai ser: provavelmente você precisa planejar melhor como você está executando a peça. Quanto mais você tiver certeza de para onde a peça está indo, mais fácil ela é de ser executada. Então, se você quer manter essa sensação que está tudo mais próximo do esboço, que está tudo mais leve, que está tudo fluindo, você provavelmente precisa de um planejamento melhor. Quanto mais você deixar para resolver nas etapas de finalização, mais diferente vai ficar do seu esboço e mais endurecido vai ficar no seu processo. Então, isso não é uma regra, tá? Vai ter gente que vai deixar muita coisa para resolver na finalização e vai ficar fantástico, mas são artistas com muita experiência, são artistas que já fizeram esse processo várias vezes. Mas, no geral, quanto mais coisa você deixa para resolver para frente, mais coisa você tem que retocar, mais coisa você tem que refazer, e quanto mais você tem que refazer, mais está endurecendo o processo. Faz sentido isso? Então, provavelmente, sem ver a peça, né, sem ver a peça que você está pedindo feedback, provavelmente o que você precisa é planejar um pouquinho melhor e ir direto ao ponto. Planejar a peça é uma coisa que a gente precisa praticar também. É uma coisa que a gente precisa entender as decisões que a gente está tomando. Porque aí começa a fazer mais sentido o que você está respondendo enquanto você está planejando a peça. Então leva mais carinho na sua etapa de thumbnail e de esboço. Vê se isso ajuda. É isso. Boa noite, Sula e Lau. Hoje não é a Lau, mas Hoje boa não é noite, Lau. Lau. Tudo bem? Gostaria de saber técnicas para desenhar com simetria. Por mais que eu saiba desenhar na proporção adequada do rosto, muitas vezes eu acabo desenhando os olhos muito desiguais. Eu também. Para resolver isso, geralmente eu copio e colo o olho de maneira invertida, mas sinto que fica muito artificial. Pode me ajudar? Olha só, uma das coisas que é extremamente divertido da pintura digital, que a pintura tradicional não tem, são as réguas de simetria. Usa a régua de simetria. Você vai ver que à medida que você vai fazendo o desenho, fica mais fácil dele ficar ele ficar com a aparência mais legal do que quando você duplica o desenho. Sabe? Essas reguinhas de simetria aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Peraí. Vamos lá, vamos brincar. Eu quero aqui. Não é aqui. É aqui. Isso, a gente quer essa aqui. Aí a gente faz uma régua aqui. Não é essa que eu quero. Eu quero um 2 só. Isso. E aí, cara, a gente vem desenhar. Aham. E aí não tá na régua. Peraí, como é que eu faço pra ligar? Eu quero Enable Sniping. Por que ele não tá? Ou será que a simetria tá lá em cima? A simetria tá lá em cima! Aê, não era o que eu queria. Então, peraí que a gente vai fazer a régua de novo. Peraí, aqui a gente quer essa régua de simetria. E a gente quer Line Symmetry. Isso. Acho que agora vai. Só uma. Aê, pronto! E aí, cara, isso aqui é muito divertido de você brincar de desenhar desse jeito. E quando você está desenhando direto com a regrinha de simetria, fica muito mais natural do que se você desenha primeiro e duplica depois. Eu não sei exatamente por quê. Acho que é porque a gente está tendo feedback em tempo real. Fica mais fácil de acertar esse tipo de coisa. Mas não tenha medo de vir brincar com essas regrinhas de simetria, não, tá? Elas ajudam pra caramba. O pessoal que trabalhava com o tradicional que eu conheço, que mexia com coisa simétrica, também acabava usando algum macete para fazer simetria. Inclusive gente desenhando com espelho na mesa mesmo, sabe? Mas super recomendo dar uma brincadinha com essas regrinhas de simetria. Elas são muito divertidas. Essa simetria que eu estou usando aqui é a de dois lados, né? Eu gosto muito de brincar com simetria radial. E aquele de fazer. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Em vez de eu tentar explicar isso aqui. Simetria radial é essa aqui, ó. Que aí a gente pega. Pera aí, eu quero. Aqui. Simetria radial é essa aqui, ó. É essa aqui. Isso aqui é muito divertido, cara. Eu brinco de fazer padrãozinho com esses negócios tem muito tempo. Isso aqui é muito massa. Então, dá uma brincada com essas regras de simetria. É divertido, sabe? Não tenha medo de brincar com isso.
Se você quer fazer um desenho simétrico, usa a régua de simetria, sem medo, sabe? É uma das grandes vantagens do digital. Vai fundo. Bora lá. Vai ajudar bastante, em vez de só duplicar o desenho, sabe? Eu tenho problema com o olho fora do lugar também, pessoal. É isso. Eu também, tá? Eu volto e meia acerto os olhos. Se você ver os videozinhos de eu desenhando, você vai ver que eu volto e meia boto o olho no lugar. Faz parte. Boa noite, Sula e Voz do Além. Minha pergunta de hoje é: estou saindo do tradicional e indo pro digital, mas estou querendo fazer um contorno mais limpo, só que tá parecendo um cartoon. Tem dicas para alguns pincéis do Clip Studio que dá efeito de lápis, tipo com textura? Eu estava vendo um vídeo de arte com fundo texturizado. Como faz para isso acontecer? Observação: estou fazendo arte digital no celular. Eita, nós. Olha só. Tem uns pincéis no Clip Studio que tem textura muito boa. Você pode baixar os meus pincéis. Tem link para baixar os meus pincéis lá no servidor. Os meus pincéis é um bom começo. Mas, cara, o Clip Studio, já que você perguntou em especial do Clip Studio, o Clip Studio tem uma coisa fantástica, que é aquela lojinha de assets dele. Tem muito pincel muito bom, muitas vezes de graça lá. E aí, o que você vai fazer é que você vai ficar ligado na próxima vez que tiver aquela promoção de login, que você ganha clipezinho. Clipe é a currency, é o dinheirinho do Clip Studio. Então, eles fazem essa promoção que se você logar todo dia, você ganha uns centavinhos, você consegue juntar e comprar uns pincéis premium. E tem uns pincéis muito bons, cara. Então, dá uma olhada, procura, vê o que o pessoal recomenda e você vai achar muito pincel legal. Como eu tenho os meus pincéis meio que já definidos, eu acabei não passando tanto tempo na lojinha do Clip Studio. Apesar do que eu achei um pincel aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Eu achei um pincel, esse aqui, cara, que eu tô apaixonada nele. Ele é um pincel de arte final. Olha que pincel lindo, cara. Olha só. Olha que massa essa mancha. Então, eu tô apaixonada nele. Foi um dos pincéis que eu paguei na lojinha do Clip Studio, sabe? Muito bom. Então é isso. A minha recomendação é passa mais um tempo na lojinha do Clip Studio que você vai achar uns pincéis massa. Vê se tem lugar para você baixar uns pincéis também. Experimenta os meus, experimenta de outros artistas que recomendam também. Tem muito artista que faz pincel para vender. São uns pincéis, são umas alternativas interessantes. Tem alguns pincéis que são caros, esses eu não recomendo não. Mas tem alguns pincéis que vale a pena comprar. O pessoal às vezes cobra $1 e vem 30 pincéis. E você pega um monte de pincel legal desse jeito, sabe? Mas tem... Antigamente, cara, tinha um Tumblr que era só uma coleção de links de artistas que distribuíam seus próprios pincéis. Eu não sei se esse Tumblr existe ainda, mas era muito bom pra gente começar a fazer essa coleção de pincéis, sabe? Foi assim que eu terminei com uma quantidade absurda, obscena de pincéis que eu tenho. Mas, infelizmente, eu não vou ter um pincel específico pra te recomendar. O que eu vou poder falar pra você é: pega os meus pincéis mesmo, baixa ele, dá uma olhada, vê se você gosta de algum. Eu tenho um lapisinho com um pouquinho de textura que eu gosto. Se você está desenhando no dedo com o celular, eu não sei como é que você vai fazer pra trazer muito dessa textura. Porque, olha só, deixa eu mostrar qual é o problema de desenhar com o dedo. Uma das coisas mágicas que a gente tem na tablet é a tal da sensibilidade à pressão. Então, eu tenho esse pincel aqui. Esse que eu estou usando para bloquear a pintura. Peraí. Aqui. Esse que eu estou usando para bloquear a pintura. Você está vendo a quantidade de textura que ele tem? Ele deixa uma sensação muito natural na pintura em si. Mas isso aqui é com sensibilidade à pressão. Se eu clicar com o mouse, ele fica assim, ó. Parece que ele não tem textura, mas ele tem. E esse que é o problema. Quando você está trabalhando com o dedo, na maioria dos casos, você não vai ter sensibilidade à pressão. Então, você só vai ter esse clique aqui. Então você vai precisar achar um pincel que te dá alguma textura, mesmo que você clique com o mouse. Mas olha só, a maioria dos meus pincéis, ó, eles todos são texturizados, mas a partir do momento que eu clico com o mouse, todos eles parecem mais duros, tá vendo? Então é difícil. Para mim, eu não sei trabalhar sem a sensibilidade à pressão, exatamente por causa disso. Eu uso muito a sensibilidade à pressão. Então, tem que ver se existe algum jeito de colocar, por exemplo, a pressão padrão do lado do dedo em 50%, que aí você pelo menos pega um pouco de textura, sabe? Eu acho que fica mais tranquilo. Mas, de novo, eu nunca tentei trabalhar com dedo, eu nunca tentei trabalhar com celular, então eu não sei como faz isso. Então eu vou ficar te devendo essa dica em especial.
Mas sobre os pincéis, dá uma olhadinha na loja. Deve ter, inclusive, pincel específico pra usar com o dedo, sabe? E vê o que você acha, que tem muita coisa legal na lojinha do Clip Studio. Tem o pessoal falando no chat que dá pra tirar a opacidade e ir fazendo aos pouquinhos. Saquei. Dá pra você botar a pressão em 20% e ir fazendo vários cliques, né? Eu acho que. Eu não sei como é que funciona, mas eu acho que é isso aí. Pois é, Ah, quando eu trabalhava há muitos anos atrás, galera, muitos anos atrás, quando eu tinha, sei lá, 13 anos de idade, que eu trabalhava com mouse, o que eu fazia era isso, eu botava a pressão, eu botava a opacidade do lado do pincel em 10% e fazia 1 milhão de cliques. É um jeito engessado de trabalhar, mas funcionava, sabe? E aí eu peguei essa sensibilidade de pressão e nunca mais voltei atrás. Então é isso. pois é. Vamos lá. Olá, Sula e pessoas. Sula, como você lida com a perspectiva? Como você acha que os artistas lidam com ela? Existem diferentes modos de trabalho para diferentes casos? Devo aprender tudo que existe? É muito Celestina na minha cabeça. Ah, loucura, loucura! Justo, justo. Olha só, como que eu lido com perspectiva, tá? Eu gosto muito de lidar com silhueta. Então, eu faço profundidade na base da silhueta. Quando eu tô fazendo um thumbnail, quando eu tô fazendo um planejamento, eu faço uma silhueta e tipo, aqui vai ter um prédio, né? Aqui vai ter uma casa. E, honestamente, como eu não sou muito do 3D, eu evito colocar muita coisa que seja muito sólida. Muita coisa que tenha padrão de repetição. Eu evito colocar na ilustração. Eu dou um jeito de não aparecer, sabe? Porque fica mais fácil. Então, eu faço profundidade com silhueta e perspectiva atmosférica. Dito isso, quando eu preciso fazer perspectiva, eu vou fazer do jeito que se faz normalmente. Linha do horizonte, ponto de fuga. Tem essa ferramenta, ela funciona melhor no Photoshop, tá? Mas ela é muito boa. E é como eu costumo trabalhar com perspectiva, que é essa ferramenta chamada Lazy Zoom Pro. Esse negócio aqui, ó. Essa barrinha aqui em cima é do Lazy Zoom. O que o Lazy Zoom faz? Ele tem um modo de perspectiva. Olha só. O que é isso aqui que vocês estão vendo? Tá? Eu vou fazer. Deixa eu. Aqui assim. Aí a gente vem aqui. Isso. Olha só. A linha verde é um eixo, a linha laranja é outro eixo e a linha vermelha vertical é outro eixo. Quando você vem aqui e você desenha, ele vai colocar as linhas em perspectiva para você. Olha que massa. Oi, por que não tá? Aí você complica a minha vida, o Lazy Nezumi. Ele não tá. Pera aí, deixa eu travar ele de novo para ver se funciona. Talvez ele vai fazer aqui, pronto. Deixa eu fazer aqui embaixo. Aham. Então, olha só, a gente tem a linha laranja, a gente tem a linha verde, são dois pontos de fuga diferentes. Quando você segura Ctrl, aparece todos esses controles aqui. Então, olha só, eu vou pegar e vou arrastar. O centro é a minha linha do horizonte. Ó, vou botar a linha do horizonte no lugar correto. Eu posso, inclusive, rotacionar o centro. Ó, e aí, eu vou colocar os pontos de fuga onde eu quiser, nesses botõezinhos verdes, ó, até eles ficarem no ponto que eu quiser. Um ponto de fuga aqui, um ponto de fuga eu vou deixar mais longe. E agora é só desenhar, ó. Então, quando eu preciso fazer perspectiva, uma das coisas que eu costumo usar muito, de verdade, a beça, é o Lazy Zoom. Isso aqui é uma ferramenta muito boa. Se vocês estão usando o Photoshop, ela funciona ainda melhor, tá? No Clip Studio o Clip Studio tem a própria regra de perspectiva, vocês não precisam do Lazy Zoom para trabalhar com perspectiva no Clip Studio, mas eu estou muito acostumada a trabalhar com o Lazy Zoom, então eu costumo trabalhar com o Lazy Zoom mesmo no Clip Studio. Mas olha só, então como que eu lido com perspectiva? Desse jeito. Ó, pera, não bota o prédio flutuando. Pronto. Aqui, aqui. Vamos desenhar o prédio do outro lado aqui. Aí. Aqui.
Uhum. Vamos fazer mais um prédio aqui, rapidinho. Peraí. Aqui, aqui. E quanto melhor vocês mexem com essas réguas, mais natural fica. Elas têm. O cara do Lazy Nezumi, ele é um cara que eu trabalhei com ele durante muitos anos. Ele pegava feedback de como que a gente. Como que ele podia melhorar essas réguas, né? Então, por exemplo, ele tem como você trocar. Você fazer o lock. Vou desenhar só nesse eixo. E aí você aperta Ctrl e vai trocando de eixo. Sabe? Porque aí o que eu estou usando aqui é Auto Snap. Então, à medida que eu começo a linha, ele tenta decifrar para onde eu tô indo e ele faz automaticamente a decisão de qual linha que é. Mas tá vendo que às vezes ele erra? Então, se eu quiser que isso aqui não aconteça, eu tenho como escolher em qual eixo eu tô desenhando. Ó. Pera, mais aqui para baixo. Isso aqui. Aqui. Ó. Mas enfim, tá vendo como é que é mais fácil desenhar perspectiva com um negócio desse? Então, Lazy Nezumi, ele tem preço especial para brasileiro, então não se assustem com o preço dele. Subiu um pouco recentemente porque a conversão do dólar tá um pouco ruim, mas o Lazy Nezumi custa R$100, funciona bem, que é uma beleza no Photoshop, funciona em outros softwares também, sabe? Mas no Photoshop ele tem recursos especiais. E me ajuda demais com essa coisa de perspectiva e algumas outras funções também. Ele tem régua de elipse, ele tem régua de isométrico, ele tem umas réguas massa, sabe? Então é Lazy Nezumi. O Clip Studio tem a régua de perspectiva. De novo, eu não aprendi a usar ela ainda. Eu sei que ela é muito boa, mas eu não aprendi a usar ela ainda. Mas se vocês quiserem dar uma olhada, tem uns tutoriais muito bons sobre isso. Certo? Nós. Não sofram com perspectiva, basicamente. Oi. Basicamente isso. Sula, deusa de todas as luas e ajudante intergaláctica. Gostaria de aprender a desenhar mais rapidamente. Sei que sou bem iniciante, mas sempre que tiro um tempo para desenhar, só faço sketches ou desenhos finalizados. Mas no fim, acho que é muita coisa para estudar e não estudo sobre desenho e sinto que estou no mesmo nível nesses meses. Queria estudar mais e praticar mais para melhorar, mas não sei o que estudar, qual ordem estudar e como estudar sobre desenho. Olha, a gente tem uma live de cronograma de estudos. Essa live eu acho que ajuda a desatar um pouco desse nó do que estudar. Agora, como estudar e quando estudar, essa resposta é um pouco mais sua. Olha, a minha recomendação, no entanto, tá? Uma coisa me chamou a atenção nessa pergunta. Não foca na velocidade, tá? Foca em ficar bom. A velocidade é consequência. Quanto melhor você dominar o processo, mais rápido você vai ficando. Mas se você focar em ficar rápido, você vai ficar bom em repetir erros mais rápido. E não é isso que você quer. Foca em eliminar os erros do processo. Foca em ter um resultado mais consistente. Certo? Então, cuidado, não foca em velocidade. Focar em velocidade costuma ser uma armadilha, sabe? E dá uma olhadinha na live de cronograma de estudo que a gente falou sobre isso. Eu vou ver se eu refaço essa live de cronograma de estudos, porque o pessoal volta e meia pergunta sobre esse tipo de coisa. O que estudar, quando estudar. Mas basicamente ela é uma live de lista de fundamentos, sabe? Então ficou faltando um fundamento nela, que é a linha. Eu preciso renovar essa live, mas até lá, enquanto a gente não renova essa live, dá uma olhadinha nessa live que ela vai ajudar bastante. Pode ir para a próxima? Pode. Ok. Não sei o que desenhar. Tenho algumas ideias, mas olho para a tela branca e não sai nada. Como posso lidar com isso? Essa pergunta é a mais difícil de todas. Como lidar com o que desenhar, tá? O que eu tenho feito, que tem ajudado para mim, é fazer um monte de thumbnail. Eu pego um monte de ideia aleatória e vou fazendo o thumbnail delas. E aí, no final, eu escolho o thumbnail mais legal e finalizo ele, sabe? Isso tem me ajudado bastante. Mas se você for atrás dessa pergunta de o que produzir, como produzir, vai ter várias respostas de vários artistas diferentes de como desbloquear essa criatividade. E você vai ver, do que eu pesquisei, do que eu estudei, a grande maioria deles tem um pouquinho de aleatório, tem um pouquinho de sorte, sabe? Então essa técnica que eu tenho feito, que ela senta e faz um monte de thumbnail, ela tem sido muito boa nesse aspecto de eu aprender a lidar com essa parte do aleatório, do só faz. Para de julgar, para de falar que essa ideia é ruim antes de você colocá-la no papel.
A ideia só pode ser boa ou ruim depois que ela tá desenhada. Enquanto ela tá só na sua cabeça, ela não existe. Bota no papel, que aí ela passa a existir, aí você vai poder jogar se ela é boa ou ruim. E muitas vezes, nesse processo de você colocar uma ideia no papel, você vai ver como é que é fácil fazer variação dela. Às vezes você precisa ajeitar um elemento e ela vira uma ideia muito boa, que você não tinha imaginado inicialmente. Mas você só vai ver isso depois que ela estiver no papel. Então vamos focar em botar ela no papel, que isso é muito importante. Certo? Outra coisa, consistência, tá? O pessoal que eu fiz, o pessoal que eu fiz curso desse tipo de coisa, eles falavam muito da importância de você produzir coisas novas com consistência. Basicamente, a lição foi: existe esse hábito de produzir, existe esse hábito de criar. E a gente precisa praticar, a gente precisa estimular esse músculo igual a gente estimulou todo o resto. A gente faz criação de pose, a gente faz cenário, a gente faz linha, a gente faz cor. Tem que praticar ter ideia. Tem literalmente isso, tem que praticar ter ideia. Então, faça esse exercício de fazer thumbnail, de inventar coisas novas com uma certa frequência, mesmo que você não vá usar para nada. Ele é para incentivar, para você ficar cada vez mais confortável com o que você quer desenhar. Mas, basicamente, não pula o processo. Começa pelo thumbnail. Não vai, tipo, preciso ter uma ideia, vou fazer um esboço que ele vai ficar tão bom que eu vou poder finalizar ele de cara. Não é assim que funciona. Faz o thumbnail, faz o processo, que vai ficar muito mais fácil de você julgar o que é adequado de você terminar ou não, certo? Não pula o processo. E bora desenhar. Olá, Sula. Estou ansioso por sua live comentando de ruptura. Ah, meu Mas Deus. fora isso, como trabalhar isso de cores tão bem como a Apple faz em suas séries? Queria fazer isso com minhas artes, mas por ser a maioria not safe for work, eu não sei como aplicar bem isso. Cara, aquilo é direção de arte, tá? A gente vai falar sobre direção de arte. Eu tenho que estudar um pouquinho mais sobre isso antes de eu poder falar sobre isso. Porque é o seguinte, ó. A gente vai ter que colocar isso em contexto. Tem um filme um pouquinho mais antigo chamado Her, que ironicamente é a história de um cara que se apaixona pela assistente digital dele. Ele se apaixona por uma inteligência artificial. E fale sobre filmes que envelheceram mal. Mas ele tem a direção de arte muito interessante. Então, ele tem essa coisa do uso de cor. Então você tem um monte de figurante, por exemplo, usando tons de cinzas específicos. E só o protagonista usando um tipo de vermelho que faz ele chamar a atenção em qualquer cena. É esse tipo de coisa que você precisa estar pensando. Quando você vai fazer uma cena, você está fazendo um not safe for work, vamos supor. E aí você vai fazer uma cena que está acontecendo em público, por exemplo. Você, na hora de vestir as pessoas aleatórias no fundo, cuidado com a escolha de cor. Você não precisa fazer com que ela seja arco-íris super aleatório. Você pode escolher as cores dessa pessoa. E isso vai ajudar a dar essa sensação de unidade para a cena que você tá pensando. Saca? Eu acho que a grande lição da direção de arte, a grande lição que a gente pode ter dessa parte de como que funciona a direção de arte, é que coisas que a gente acha que são aleatórias ou que elas são consequências, não são tão consequências assim, elas são escolhidas. Então, quando você vai escolher, por exemplo, uma cena de multidão, você tem como escolher várias coisas dessa multidão para sua direção de arte ficar mais amarrada. Não é pessoas se vestem desse jeito, logo a cena de multidão tem que ser feita desse jeito. Direção de arte é perceber que você tem controle sobre as coisas, elas não são. Você tem como controlar tudo, sabe? Você tem como controlar tudo na sua cena. Faz sentido esse pensamento? Eu vou ver se estrutura essa live e a gente fala sobre ela direitinho, porque ela é um assunto fascinante, sabe? Eu quero fazer isso com calma. Oi, Sula e anjinho do ombro do Kronk. Queria aprender a fazer portraits melhores, mas eu tô sempre errando o ângulo dos olhos, as proporções e a perspectiva do rosto. O que eu faço para estudar isso melhor? Olha, se você já sabe o que você tá errando, já é meio caminho andado para você consertar. Quando eu fiz minha primeira mentoria de arte, eu fiz mentoria de arte com um cara chamado Chris Oatley.
E o Oatley me deu uma dica que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Eu falei com ele que eu tinha problema nas minhas peças e que eu levava muito tempo consertando e que eu queria ir mais direto ao ponto. E ele falou assim: olha, você. Eu já falei essa frase aqui algumas vezes. O importante não é a peça ficar pronta rápida. A importante é a peça ficar boa. Então, se você sabe consertar, conserta. E esse foi um grande gatilho para quando a minha arte começou a chegar num nível mais profissional. Então, a minha dica para você é o seguinte: se você já sabe o que está errado, você sabe consertar. Não deixa o erro na sua peça, conserta. À medida que você for ficando mais habilidoso, mais experiente em observar esses erros, eles vão começar a acontecer menos. Se você conseguir analisar na sua estrutura o que está dando problema, o que está te dando essa. Por exemplo, se os olhos estão ficando desalinhados com frequência, provavelmente a forma como você faz a estrutura pode ser repensada. Então, dá uma olhada na parte do desenho da estrutura, o que você tem feito que está dando essa sensação de olho desalinhado. O que na estrutura tá te causando esse erro. E aí você começa a investigar onde é que esses erros estão acontecendo no seu processo. Mas olha só, uma das coisas cretinas sobre arte é assim, ó. Ninguém pode consertar o seu processo por você. Só você pode consertar o seu processo. Quando a gente pega feedback, as pessoas estão mostrando as coisas, os erros que você não viu. As pessoas estão mostrando que, ó, isso aqui podia ter ficado desse jeito. Isso aqui tem uma possibilidade que você não enxergou. Isso aqui, sabe, podia ter ficado de um outro jeito que vai dar uma leitura melhor. Chamar de erro nem sempre é o adequado. Muitas vezes você pode chamar isso simplesmente de direção de arte mesmo, possibilidades que você não enxergou. Mas, no geral, coisas que você não viu, coisas que você não enxergava. Mas a responsabilidade de encaixar aquilo no processo é sua. A responsabilidade de consertar o processo para você melhorar, para melhorar o resultado, para aquele erro parar de acontecer, é sua. O processo é seu. A forma como você constrói uma imagem, ela é muito pessoal, sabe? Cada artista tem um jeito específico de pensar esse processo de construção, certo? Então, se você já sabe que você está errando, acredite, você já tem a faca e o queijo na mão para resolver esse problema. Então vai atrás de consertar as coisas que estão te incomodando. Vê o que está acontecendo no processo que está te induzindo ao erro desse jeito, certo? Fica tranquilo que você já tá quase lá. Se você sabe qual é o erro, você já tá quase lá. É isso aí mesmo. Vambora. Vamos lá. Pergunta. Sula, eu estou fazendo arte de fantasia, mas eu estou pensando em estudar na Academy of Art Barcelona. Você acha que vai me ajudar a fazer fantasia? Vai. A fantasy, né? A arte de fantasia no geral, ela é a fantasy, sci-fi, essas artes imaginárias, o pessoal chama de realismo imaginativo, né? Elas são artes que se beneficiam demais de fundamento. Então vai estudar realismo sem medo. Vai estudar essa parte mais pictórica, mais arte de figura, sem medo nenhum, que vai te ajudar diretamente na produção do seu arte de fantasy. De novo, fantasy é muito mais uma direção de arte do que necessariamente um estilo, sabe? Então você vai usar tudo que você aprendeu no realismo e aí você vai lá e coloca a orelha de elfo na pessoa e vira fantasy, sacou? Então vai estudar, pode estudar na academia que vai te ajudar para caramba, sabe? Fundamento é uma coisa que... Mas é muito difícil mesmo o fundamento ser um estudo que você vai jogar fora. Então vai fundo, aproveita, boa sorte. Sula, como deixar a perspectiva foreshortening mais natural e menos dura? E como encaixar a anatomia nisso? Pera aí. Olha só. Um dos jeitos que você vai fazer o foreshortening, a anatomia, uma das coisas que você vai fazer nesse efeito, tá? Você vai precisar praticar desenhar desse jeito. Praticar fazer o que a gente chama, né, de mãozão. Deixa eu botar na câmera. Mãozão e mãozinha. Sabe? Precisa essa transição, precisa ficar bem natural. E para isso você precisa desenhar algumas vezes. Recomendo que você use de referência artistas que fazem isso bem.
Quem faz isso bem, na minha experiência, é pessoal de quadrinho americano. Eles trabalham muito bem com essa parte da perspectiva forçadona. Fica show de bola, sabe? Então você pode usar eles de referência. Splash também faz isso muito bem, mas eu acho que Splash tem menos exemplo do que quadrinho. Quadrinho vai ter mais exemplo ainda, sabe? E aí o que você vai fazer é que você vai praticar até esses desenhos começarem a ficar mais naturais. Até você começar a entender o que você precisa para esse desenho começar a parecer mais natural. Não parecer o modelinho 3D posado que você desenhou por cima. Que isso é muito importante. Esses modelinhos 3D que a gente posa e desenha por cima, eles têm, eles têm as juntas principalmente durinhas. Fica muito óbvio que a gente está desenhando em cima do modelo 3D, então cuidado com eles. Eles são muito bons para você responder algumas coisas da dúvida de perspectiva. Se uma coisa vai sobrepor a outra, qual o comprimento que vai ficar um antebraço, qual o comprimento que vai ficar uma perna. Mas cuidado na hora de confiar demais nessas juntas, que ele entrega demais que você está usando o modelinho 3D, certo? Então, vai desenhar de outros artistas que fazem essa solução bem. Tira suas próprias fotos de referência. No celular, tá? A lente do celular, por ela ser uma lente muito pequenininha, ela é uma lente grande angular. Então ela faz esse efeito de perspectiva muito bem também. Então não tenha medo de tirar suas próprias fotos de referência. Vai ajudar. Desenha das fotos de referência, começa a compor as suas cenas com essas fotos de referência. Vai ajudar. Mas o desenho de perspectiva mesmo, ele só começa a dar certo depois que você trabalha um tanto de referência, depois que você já desenhou isso um bocado e elas já começaram a dar certo. Faz sentido isso? Vai precisar desenhar esse tipo de cena até começar a ficar natural. Não tem muito como escapar. O pessoal de quadrinho é prova disso. Mas é uma vez que você acerta, começa a dar certo e fica muito massa e você pode se divertir fazendo o que você quiser. Então vai fundo. É só estudar um pouquinho esse começo. Usa mais referência nesse começo e usa... É exatamente isso. Você está usando referência para entender o que são casos bem-sucedidos de uso de perspectiva. A partir do momento que você entender o que faz uma imagem ficar bem-sucedida nesse uso de perspectiva, vai ficar muito mais fácil de você desenhar sem você ter uma referência. Certo? Então, por isso, a referência nesse início. É nóis. O que mais? Olá, rainha e princesa dos desenheiros. Como vão? Qual a melhor forma de criar um mapa de influências? Criei o meu, mas sinto que está muito bagunçado. Olha só, o mapa de influência é um exercício bem interessante, porque é o seguinte, ele não é um simples exercício de qual arte que você gosta. Eu acho que essa parte é importante. Ele é uma pergunta de que arte que você gostaria de ter feito. Que arte que você gostaria de fazer igual. Então, existe essa diferença de pergunta. Não é um mapa do seu gosto. É um mapa do que você gostaria de produzir. Então, quando você for fazer um influence map, você vai ver que é muito mais fácil você começar a separar as coisas entre coisas que eu gostaria de ter produzido e coisas que eu gosto. É o exemplo que eu estava falando do Cartoon hoje mais cedo. Eu acho o Cartoon fantástico. Consigo fazer? Não, nem tenho tanto interesse. Minha mão não me obedece quando eu estou fazendo Cartoon. Então, para mim é muito mais fácil fazer um mapa de influência com uma pegada um pouquinho mais realista, uma pegada um pouquinho mais fantasy, que vai muito mais na vibe do que eu quero produzir, sabe? Então, eu recomendo que você refaça o seu mapa de influência pensando exatamente nessa pergunta. O que você gostaria de produzir? O que você gostaria de você ter feito? Quando você olha para a peça dos outros e fala, putz, eu queria ter pintado isso. Esse é o sentimento. E isso vai te ajudar no mapa de influência. E aí você começa a comparar com as coisas que tá faltando na sua arte. O que esses artistas no mapa de influência fazem que você não está fazendo ainda? Qual é a parte da consistência que está faltando? Essa é a pergunta importante. É para isso que a gente monta o mapa de influência. Você vai ver que vai existir coisas, vai existir padrões. Os fundamentos vão ser melhores, as composições vão ser mais pensadas, o uso de cor vai ser mais interessante, e aí você começa a pensar como que você consegue trazer esses elementos para o seu trabalho também, até o seu trabalho encaixar naturalmente no meio do seu mapa de influência. Certo? Eu acho que isso aqui Boa é um pouquinho mais noite. cinza. Oi, fala. Boa noite, Sula, e voz que acalma nossas mentes tempestuosas. Sula, como fazer a aparência de algo emplumado, tipo asas e cachecóis de penas? Desde já, muito obrigada.
Nossa, tem vários jeitos de fazer isso. E o que eu vou recomendar pra você de novo, essa tá sendo a live das referências, cara. Dá uma olhada em referência. Vai ajudar bastante. Porque é o seguinte, ó. Tem vários jeitos de resolver pena, no geral. Deixa eu pegar alguns exemplos aqui pra nós. Pera aí. Tem uma imagem do Jason Chan. Essa imagem aqui mesmo. Obrigado, Google. Olha só. Tem essa imagem do Jason Chan aqui. Deixa eu ver se ela tá ficando boa na tela. Pera aí. Essa imagem aqui. Você podia ficar um pouquinho mais desse lado, né? Isso aqui. Nós. Essa imagem, eu gosto muito da forma como ela tá, como as asas são resolvidas aqui. Então ela é uma das imagens que eu uso de referência, tá? Não é aquela pena super fofinha, não é a pena super peludinha, felpudinha, é uma pena um pouco mais ajeitadinha, né? Ela é mais lâmina, mas eu acho que funciona super bem. Então, essa é uma das referências que eu uso. Deixa eu ver o que é mais. Eu tenho. Cara, eu não vou achar isso agora. Tem um fanart daquele Dungeon Mesh que tem aquela. Meu Deus, como é que é o nome daquilo? Tem aquela mulher que tem asas. Quimera? A A Quimera. Quimera? É. A Fallen. A Fallen, essa aqui, ó. Tá aqui, obrigado, Sula do passado. Olha só. Esse aqui é um tipo de plumagem um pouquinho mais felpuda. Um tipo de. Um pouquinho mais. As penas estão menos grudadas uma na outra. Deixa eu ver se tá Su, isso aparecendo não é Dungeon direitinho. Mesh, não. Su, tá escrito ali Raven e Yasuo. Pronto, eu achei que era Dungeon Mesh, enfim. Oi, tudo bem? Ao vivaço. Mas olha só, olha essas plumas aqui no ombro. Olha como é que elas são mais felpudinhas. Então, o que eu vou recomendar pra você é procura referência. Procura o artista que você curte que resolveu esse tipo de coisa. Porque vai ficar muito mais fácil de você resolver esse tipo de coisa. Será que era dessa imagem que eu tava pensando? Porque eu tenho certeza que era de Dungeon Mesh. Mas enfim, fica de referência aí, de qualquer jeito. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa de pena aqui. Porque eu tenho. Eu tenho algumas asas interessantes aqui. Não, essa aqui não é. Sempre tem o desenho do. Esse aqui. Essa aqui é. Isso aqui é do Robson Michel. Essa aqui, ó. Mas ela é dessas. Ela é menos felpuda também. Eu adoro essa ilustração, cara. Ela é muito boa. É linda mesmo, eu amo de paixão. Pois é, ela é muito boa, sabe? Mas enfim, então o que eu tenho é uma grande coleção de fotos de asa. E aí eu tenho, sabe? Várias asas diferentes para eu poder copiar na hora que eu precisar de referências específicas. Tem essa aqui do Mobaker também, que também é show de bola. Essa aqui, o Mobaker, infelizmente, ele postou pequenininho, mas eu também gosto bastante. E aí, cara, tá, peraí, a segunda parte, né? Como desenhar esse negócio, esse trem. Então vamos lá, peraí. Vamos vir aqui rapidinho. A gente vai vir aqui, e aí a gente vai vir aqui e vamos fazer assim. Tá tudo sob controle. Minha interface está inclusive fazendo sentido ainda. Olha só, a forma como eu gosto de blocar a asa, tá? Silhueta primeiro. Uhum. Fazer isso aqui com a asa do Mobak vai ser interessante porque a gente pode inclusive entrar um pouquinho no Gradient Map, como é que ele usa isso. Olha, não estou preocupada com penas individuais. Você tá vendo como é que eu tô blocando só. Uhum. Formatos grandões, ó.
A gente pega essa sensação de volume nessa hora. A gente não começa desenhando pena por pena, porque não vai dar certo. Deixa eu puxar mais umas penas grandonas aqui, que essa asa dele ela é bem irregular. E aí, agora eu vou pegar layer novo, tá? E agora eu começo a fazer um esboço de peninhas em cima dessa bagunça, ó. Lembrando que isso aqui é mais uma sombra do que necessariamente desenhar pena por pena. A gente está desenhando a sombra que uma pena faz na outra, ó. Tapinha mais escuro. Por que layer novo? Porque se eu quiser apagar isso aqui, eu não perco a mancha que eu tenho embaixo, tá? Essa parte é importante. Agora, vamos começar a colocar um pouquinho da luz. Eu acho que eu vou botar um layer novo aqui também, só por desencargo de consciência. Uhum. Um pouquinho mais claro aqui para essa parte, porque essa parte estava bem clarinha. E agora, se vocês quiserem brincar de colocar mais pena, mais informação, olha como é que segura agora. Ó. E aí, se você quiser deixar bem felpuda, agora a gente consegue fazer essa sensação de boa. Ó. Tula, eu vou te mandar ali no privado um link que a Lau me mandou, que é de Tá. uma falha que ela acha que é a falha que tu estava procurando. Ai, meu Deus. Obrigada, Lau. Minhas leitoras de mente. É essa aqui mesmo. Obrigado. Deixa eu botar na tela. Era essa aqui mesmo. Aliás, o design dessa personagem é muito massa, né? Mas olha que asa interessante, olha que massa. Olha esse padrão, sabe? Então são vários jeitos de representar a asa que a gente tem. Então a gente começa com referência. Obrigada, Lau! Deixa eu voltar aqui. Eu quero mostrar só mais um passo aqui. Aqui, aqui. E aí, olha só. Vamos brincar aqui rapidão. Gradiente Map. Bota o Gradiente Map em Overlay. E aí a gente vai vir aqui e a gente vai colocar... Deixa eu colocar aqui. Esse Gradiente Map a gente vai setar ele todo para cinza, tá? E aí a gente pode começar a colocar essas variações de cor em lugares específicos. Então vamos lá. Vamos colocar um pouquinho de amarelo aqui, ó. E aí eu vou pegar esse amarelo e vou apertar ele para ele ficar numa parte específica da asa. Ó, vai ter que ficar mais escuro. Olha os efeitos massa que vão aparecendo. Ó. Deixa eu botar um pouquinho de laranja aqui desse lado. Aí, olha só. Vem aqui, a gente preenche a máscara de camada de preto. E aí a gente vai colocando esse efeito só em lugares específicos. Ó. Olha que massa que fica o efeito, ó.
Tula, você salvou muito a minha vida porque eu tava precisando exatamente disso na arte que eu tô fazendo. De nada. É isso. Então, jeitos de desenhar asa. Tá aqui. Precisa de paciência. Desenhar asa não é uma coisa rápida. Então vai com calma. Faz essa modelagem com calma. Mas é assim que a gente constrói. O passo a passo básico é esse. Certo? Bora. Olá, dona da arte e vozes do além. Estou no Clip Studio tem alguns meses, mas sinto falta de mais brushes além dos que já existem na loja de brushes. Sabe onde consigo mais brushes? Sim. Gumroad. Gumroad vai ter uma infinidade de brushes de Clip Studio. Não se esqueça que os brushes de Photoshop importam no Clip Studio. Eles não importam 100%, eu precisei retocar a maioria dos meus, mas eles importam. Então você tem pelo menos uma base numa brush para começar um brush interessante. Mas no Gumroad você vai achar muita coisa. Infelizmente pago, mas você vai achar muita coisa interessante. Tinha esse Tumblr que eu comentei, que era sobre os brushes dos artistas, sabe? Era bem massa. Eu não sei se esse Tumblr existe ainda. Eu vou dar uma pesquisada e se ele existir, eu linko ele nas minhas mídias sociais depois. É isso. Mas Vamos lá. tem. Pois é, tem. Sula e voz sagrada. Tenho dificuldade de pintar textura de materiais como pedra, madeira e outros tipos de materiais. Na verdade, tenho dificuldade de pintar qualquer coisa. Sei a teoria das cores, mas não sei pincelar o desenho. Obrigada por existir, você me ajudou muito para minha evolução. Yay! Olha só, se você tá com essa sensação que você não consegue pintar nada, precisa pintar mais. Precisa pintar mais de referência. Não adianta só pintar de imaginação. Quando a gente começa, a gente enche o saco dessa coisa de pintar de referência, porque é o pintar de referência que vai tirar você de alguns hábitos, de alguns processos de pintura que são limitantes, sabe? Quando você tem que resolver uma referência, você vai encontrar desafios que você não tinha pensado ainda quando você desenha só de imaginação. Então, deixa eu mostrar a respeito de material. Tem um cara que ele é mestre. Ele chama Clint Kierley. Eu quero. Eu quero o Instagram desse safado. É esse aqui. Olha só. Esse cara aqui, tá? Ele tem um curso de pintura de material. O curso, infelizmente, é caro. Mas olha a qualidade dos resultados que ele tem com essa sensação de material. Ele faz isso muito bem. E ele explica como é que ele faz isso aqui. Detalhezinhos. Olha como é que fica fantástico. Olha, olha a qualidade da sensação de madeira, de velho desse peça de Lego. É muito bom. E aí, se você for andando aqui para baixo, o que ele fez? Ele fez essa série desse breastplate aqui, ó. Esse breastplate ele pintou em vários materiais diferentes. E isso aqui, mesmo que ele tenha um curso, só de você ver essas referências, isso aqui já é uma aula por si só. Ele tem. Essa aqui é de iron, né? De ferro. Vamos voltar aqui. Papelão. Olha que fantástico. Madeira. Cristal. Muito bom, cara. Muito bom. Ouro. E inox, né? Silver. Esse material mais prateado. E aí, cara, só de você fazer a comparação do que ele faz, como que ele consegue essas diferenças de material de um breastplate para outro, você já vai entender muito como é que faz a sensação de material. Mas eu super recomendo, segue as coisas do Clint, faz uns estudos de cópia. Por exemplo, se tá quando for fazer madeira, faz o estudo desse breastplate, faz a cópia. Aqui em cima também tem uma madeira mesmo, sabe? Tem um tronco de árvore que ele fez passo a passo também como é que ele faz essa pintura. Então, são mini aulinhas, sabe? Que vale a pena demais da conta. Isso é o passo a passo de como ele tá fazendo, ó. Olha que fantástico. Então sigam o Clint. Façam estudo dessas coisas dele. Olha, cara, é isso. Em questões de material, esse cara aqui provavelmente é minha principal referência, sabe? O Clint é muito bom. Bora fazer estudo, né? Uhum, bora. Tá no meu mapa de influência, inclusive, o Clint. O Clint é Muito muito bom. bom, né? Pois é. Uhum. Vamos lá.
Minha deusa maravilhosa, bela e bonita. Como eu faço para melhorar mentalmente para fazer uma arte e não desistir no meio do desenho, sendo que sabe que ainda dá para melhorar? Ó, pessoal, Eita, peraí, nós! essa foi a última pergunta. Pode mandar mais 6 perguntas, tá? 6 perguntas. Caraca. Olha só. Pode falar, Sula. Essa pergunta é difícil. Essa pergunta, você quer responder ela pra mim, Mônica? Não. Olha só. A gente precisa ter fôlego, a gente precisa ter estamina, a gente precisa ter resistência mesmo pra terminar uma peça. A gente precisa praticar finalizar. Porque a minha experiência é muito mais comum o pessoal correr e querer que a peça esteja pronta muito mais rápida do que ela tá pronta de verdade. Um dos jeitos de você começar a ganhar essa estamina, você começar a ganhar esse fôlego para terminar a peça, é você fazer estudo dos mestres, tá? Você fazer uns estudos longos. Você vai pegar um estudo. Normalmente as pessoas terminam o estudo em 1, 2 horas, tá? Então, pega um estudo e se propõe passar 10 horas nele. Se propõe passar 15 horas no estudo. Aí você vai começar a entender qual é de terminar uma peça. Como é que você, que está acostumado a passar 1 hora no estudo, vai passar 10 horas no mesmo estudo? Onde que vai tanta pincelada? Mas aí, à medida que você vai fazendo a comparação e você vê que aqui tá bem igual, aqui eu posso continuar puxando. Aqui não tá bem igual ainda, aqui também dá para dar uma melhorada. Aí você vai começar a entender o que é finalizar uma peça. E aí você começa a ficar mais exigente. A partir do momento que você entende que você gastar mais tempo numa peça, o resultado fica melhor, você começa a ficar sensivelmente mais exigente. E aí você começa a gastar mais tempo na sua peça. Lembra que quando a gente fala que a gente gasta muito tempo numa peça, aquilo normalmente inclui o tempo de planejamento. Não é só o tempo de sentar e fazer a peça no finalmente, tá? Então o tempo de thumbnail, o tempo de estudo de cor, o tempo de os estudos que você faz para complementar a peça. Mas, no geral, a gente precisa praticar para aprender a passar tempo na peça mesmo, achar que ela não tá pronta mais rápido do que ela devia. Porque isso vai fazer diferença. E o jeito que eu aprendi a finalizar as peças, o jeito que eu aprendi a gastar tempo numa peça foi fazendo estudo dos mestres mais longos, mais definidos. Ajudou demais da conta a entender aonde é que eu não estava gastando tempo. Certo? Onde é que eu estava onde é que eu estava não polindo o suficiente? Onde é que eu estava correndo com a peça? Então, aprender a finalizar foi uma coisa que eu precisei fazer. Foi uma das coisas que eu precisei estudar literalmente. Então, sentar e estudar como finalizar uma peça. É isso. Vamos lá. Polêmica. Já que comentasses de Her, o que você acha de usar AI de geração de imagem para gerar uma imagem a partir de uma thumb, para ter ideias de elementos de fundo ou poses semelhantes, mas diferentes? Usar como um gerador de ideias e não como um diretor de arte. Esse que é o problema. Eu não sei se tem como usar como um gerador de ideia. Ele tá fazendo a direção de arte por você. Ele vai colocar tanta coisa na imagem finalizada que ele tá fazendo o trabalho de direção de arte no seu lugar. Eu, pessoalmente, tá? Não sei se isso é uma ideia polêmica ou não. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu nem fui brincar com ferramenta de IA. Todo mundo passou um tempo conversando com o chat GPT, eu nunca nem abri o site do chat GPT. Então, para mim, não é atrativo. Eu não tenho vontade, eu não tenho curiosidade de mexer nessa ferramenta. Mas a minha preocupação quando você faz esse tipo de delegação mesmo é que você tá pegando muitas das decisões que era para você tomar e passando ela para o chat GPT. Então, mesmo que você esteja só gerando ideias, vai ter muita decisão. Sabe essas decisões que a gente tá falando de direção de arte? De como que você veste o público em geral atrás da cena? Como que você vai enquadrar os prédios? Como que você vai escolher os móveis da cena? Como que você vai realmente compor aquela cena? O chat GPT vai fazer tudo isso, e se você não tiver experiência em direção de arte, você vai só pegar as decisões que o chat GPT fez e correr com elas. E aí vai ficar com cara de genérico. Essas decisões, muitas vezes a gente acha que é só uma decisão simples,
Porque a pessoa vê e fala, ah, no Matrix tinha um filtro verde, saca? E a pessoa começa a achar que a direção de arte é só usar um filtro verde. E na verdade ele é muito mais profunda do que isso. São muito mais escolhas do que isso. Você escolher a aparência de um filme é um processo muito mais profundo do que passar um filtro no final, sabe? Então, a minha preocupação é que quando você não sabe do que é direção de arte, você não entende o quanto de direção, o quanto de domínio, sabe? O quanto de decisão que você tem para tomar em cima de uma imagem, você delega isso pro chat GPT, o chat GPT vai tomar decisões por você e você vai acatar aquelas decisões sem nem se perguntar porque já tá pronto, já tá na sua frente, já tá pronto. Sacou? Então, pessoalmente, eu acho preguiçoso. Mas eu tenho certeza que isso vai ser um jeito de trabalhar que as pessoas vão adotar. Eu vejo o chat GPT entrando cada vez mais no processo de produção. O pessoal tem usado, inclusive em estúdio, para dar feedback, sabe? E eu acho meio preguiçoso, mas enfim. Isso sou eu sendo velha caquética, eu acho. Vamos lá, né? Sula, você tem algum artista que cria capas de livros? Pode falar sobre como funciona esse mercado? Tenho. Eu tenho uma artista que trabalha bastante com capa de livro, que eu gosto muito do trabalho dela. O nome dela é Charlie Bowater. É essa moça aqui, ó. Ela faz um monte de capa de livro muito bonita. Eu não sei como funciona esse mercado por inteiro, tá? Porque eu só conheço gente de longe que trabalha nele. Mas sei que é um mercado que existe, sei que tem bastante demanda. O pessoal que trabalha com IA geralmente tem bastante demanda. Eu posso ir atrás do pessoal que trabalha mais com o mercado editorial pra gente trocar uma ideia sobre isso. A gente pode fazer uma live sobre isso. Mas fica a recomendação da Charlie Bowater aqui, que o trabalho dela é muito legal e ela faz uns trabalhos de capa bem legais, sabe? Eu gosto bastante do trabalho dela. Tem umas capas bem bonitas aqui. Normalmente é bem focado em personagem, né? Como vocês estão vendo. Então é nessa pegada. Mas vou tentar chamar quem trabalha com capa de livro pra gente trocar uma ideia. Nós. Show. Sula, como firmar mais o traço? Minhas linhas não ficam felpudas, como já ouvi falarem, mas não são tão confiantes como eu gostaria que fossem. Isso tem que ser muito intencional. Se você quer uma linha longa, confiante, desenha direto na caneta. Eu tô passando por esse processo de aprender a desenhar direto na caneta e tá sendo uma viagem. É engraçado que a minha primeira reação quando eu fui desenhar direto na caneta foi fazer a linha mais curta e tremida como se fosse estilo. E não é 100% eu sendo cagona. Então eu tô tentando praticar fazer a linha mais longa, fazer a linha mais... Deixa eu ver se eu consigo achar os desenhos de caneta que eu tô fazendo direto na caneta aqui pra mostrar. Olha só. A linhazinha tremidinha, ó. Olha a linha safada. Tá vendo eu fazendo a linha tremidinha e fazendo a linha devagar? Porque eu não tenho confiança em desenhar direto na caneta. Então eu tô disfarçando isso, fazendo, mas é intencional. Não é não, saca? É você sendo cagona. Então, o que eu recomendo é desenha direto na caneta, mas pratica fazer as linhas mais longas, mais decisivas, que vai ajudar bastante. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Eu acho que esse último que eu postei agora de Copic, eu acho que ele tá com as linhas um pouquinho melhores. Esse aqui, ó. A linha, tá vendo como é que a linha tá maior e ela tá mais decidida? Tá chegando num lugar que eu gosto mais. Então é por aqui, eu acho. Mas é isso. O exercício eu acho que é desenhar direto na caneta. Se você estiver fazendo no PC, tira a mão do Ctrl Z. Você só pode apagar. E acho que se duvidar nem apagar você pode. Você só pode desenhar. Era isso. Mas desenha direto na caneta que vai ajudar bastante com essa sensação de confiança na linha. É um exercício bem fora da casinha e ele é muito bom, sabe? Então vai fundo. Certo? Vamos lá. Boa noite, Sula. Estou estudando desenho e pintura todos os dias e estou à procura de algum emprego, seja freelancer ou full-time, mas não sei como me aplicar nessa área. Por exemplo, como fazer um currículo e devo fazer um? Devo mandar meu portfólio e como fazer isso? Por onde eu mando e para quais lugares e empresas? Como sei que estão recrutando e etc. No geral, o que eu tenho que fazer? Pode me dar uma luz?
Olha só, lá no canal, lá no YouTube, tem uma live com a Bianca Nazari. Bianca Nazari, ela é recrutadora de um estúdio bem foda, chamado Envar. E ela falou muito a respeito de como que você entra no mercado, como que você acha o estúdio, como que você manda portfólio, quando você manda currículo. No geral, artista é bem menos currículo e bem mais portfólio. Então não preocupa tanto com o currículo. Monta um portfólio bom e vai atrás de mandar isso para os estúdios específicos. Você vai procurar os estúdios que que os trabalhos encaixa com o seu e vai mandar para eles. Vai tentar entrar em contato com os recrutadores deles para trocar uma ideia. Dá uma olhada nessa live que ela vai ter muita informação importante para você. A Bianca foi um amor nessa live. Então, dá uma olhadinha que eu acho que as informações que você procura estão lá. Já tá tudo respondidinho direitinho. Eu vou só dar meus 2 centavos aqui, que não pedem tanto, mas às vezes pedem currículo sim, então tenha um currículo. Tem o currículo E pronto, sim. aprenda a fazer cover letter, que às vezes é uma coisa que eles pedem também. Cover Certo. letter é tipo uma cartinha de apresentação dizendo quem você é e por que você quer trabalhar naquela empresa, ou naquele cargo, ou naquele projeto. Isso. E normalmente é em inglês, né? Se o nome é cover letter, normalmente é em inglês. Tem lugares que vão pedir e é bom você saber. Não é uma que você faz que nem currículo e você manda para todos os lugares. Ela é específica para aquela Para o vaga. estúdio, exato. Isso. Então, tipo, você vai aplicar para uma vaga de concept art na Enver. Você tem que fazer uma cover letter de concept art para a Enver, dizendo por que você, fulaninho de tal, tem que trabalhar lá com eles, porque você é muito foda, biriri bororó bururu. Exato. Muito bom. É isso. Vamos Nossa, lá. cover letter é um pesadelo, né? É um negócio que existe e eu acho bom falar porque tem muita gente que não sabe nem o que é, tá ligado? Pois é verdade. Boa noite, maestra e fada guia. Estou iniciando no digital e uso Krita. Tenho dificuldades na questão de direcionamento do olhar. Poderia me ajudar? Direcionamento ao olhar no sentido de composição, como que você direciona o olhar na pintura? Se for isso, tá? A gente tem umas lives sobre composição que falam um pouquinho sobre isso. Dá uma olhadinha nelas. Inclusive o thumbnail é a mãozinha fazendo assim, sabe? Vai ajudar um pouquinho com esse aspecto. Mas isso que você está tendo, direcionar o olhar na imagem, é problema de composição. Vai aprender os elementos composicionais para você começar a criar contrastes na sua imagem, para você criar contrastes nos lugares certos. Tem alguns livros sobre isso. Tem um livro chamado Framed Ink, infelizmente só em inglês, mas ele é muito bom. Ele é um livro sobre composição, ele é muito bom. Então eu super recomendo, se você tiver como ler em inglês, super recomendo dar uma olhadinha nesse livro para começar. Certo? Dá uma olhadinha na live também, que eu acho que vai ajudar. Vamos lá. Boa noite, maga violeta e voz das pobres almas aflitas. Artistas. Estou fazendo estudo de filme na faculdade e precisamos imprimir PDF. Como faço para converter do RGB para o CMYK sem perder tanto a essência das cores do frame? Como você ajusta as cores no final da peça no Clip Studio? Amo as tuas aulas, muito obrigada. Vai vir para o Nordeste quando? Eu espero ter notícia sobre isso em breve. Segura. Tô esperando uma confirmação. Vamos ver se rola. Tá. Olha só. Infelizmente, converter pro CMYK é sempre uma dor, tá? Não tem como, vai perder informação de cor. Tem algumas cores que são exclusivas do RGB que você não vai conseguir botar no CMYK de jeito nenhum. Uma das coisas que eu sempre faço na hora que eu tô finalizando a imagem, tá? É fechar níveis. O que é fechar níveis? Você vai vir aqui, deixa eu fazer pelo caminho correto. Layer, New Correction Layer, Level Correction. É isso aqui, ó. Por que a gente chama de fechar níveis? Porque ele tem esses dois controles aqui, ó, e você fecha elas. Você aperta desse lado, você aperta do outro. Isso aumenta o contraste da imagem. Normalmente isso aqui ajuda um pouquinho com a conversão das cores, tá? Específico por imagem, tem que fazer com carinho em cada uma. Evita mexer na do meio, que a do meio ela bagunça o contraste da imagem. Tem utilidade, mas no geral, quando você está finalizando, evita mexer nessa do meio. E dá essa fechadinha no níveis que vai ajudar um pouco com essa conversão. Mas infelizmente, tá? A conversão de RGB para CMYK, ela é traumática. Você realmente perde informação. Hoje em dia, essa conversão ela é muito melhor do que já foi.
Quando eu comecei a trabalhar, essa conversão era horrível, a gente tinha que fazer muito mais ajuste na mão. Hoje em dia dá para confiar mais no automático, então não preocupa tanto. Fecha níveis e vai fundo, sabe? Não preocupa muito. Tem coisa que só não vai converter e era isso. As pessoas que estão trabalhando com isso vão ter que aceitar que não vai converter e era isso. Sim. Boa noite, Sula, e voz que nos dá voz. Olha que lindo isso. Ultimamente eu tô refazendo os designs dos meus personagens da minha webcomic, mas eu tô com algumas dúvidas. Tipo, se é necessário fazer os personagens em muitos ângulos ou poucos. O que eu tô quebrando a cabeça é com a paleta. Eu deveria pôr a paleta de cores do ladinho do personagem? Pesquisei alguns artistas e a maioria dos mais profissionais não colocam. O que devo fazer? Olha só, sobre apresentar o personagem a nível de portfólio, faz as 3 vistas. É frente, lado, costas. É o suficiente. Se você quiser ser bem bem bonito nesse aspecto, frente, lado, costas e uma pose do personagem mais natural. Vai ficar ótimo, sabe? E a paleta já tá no próprio personagem. Você não precisa fazer a paletinha separadinha. Você pode colocar nessas vistas, né, frente, lado, costas, faz de corzinha chapada, faz linha e cor chapada, que aí a paleta já vem direitinha, ela vem sem interferência de luz e sombra, que aí você já apresenta a paleta também, sabe? Quando eu trabalho com um cliente que tem model sheet, que tem essa folha de referência do personagem, normalmente vem as vistas do personagem frente, lado, costas, com corzinha chapada para eu saber exatamente o que é cada área. Só isso. Então não precisa separar a paleta, ela pode ir direto no personagem. E aí você faz uma vista do personagem renderizada para ficar bonito para portfólio. Certo? Mas é isso. Por isso que a paleta não tá separada. Ela já pode ir direto no personagem. Certinho. Boa noite, deusa da arte e sacerdotisa. Gostaria de opções de exercícios que me ajudem a melhorar os planos no meu desenho. Parece que ainda falta algo na minha ilustração e os elementos que deveriam ter destaque não consigo destacar. Acho que fica muito carregado quando tento. Planos. Olha só. Se você tá tendo dificuldade com os planos, provavelmente seu problema é com perspectiva. Tá? Se você tá tendo dificuldade das coisas ficarem muito carregadas, talvez esse problema seja composição. Então são as duas coisas que eu recomendo você dar uma estudada. Perspectiva é muito aquela coisa de quando que você muda de plano. Quando você tem um plano e ele gira mais uma vez, isso é perspectiva, né? Quando fica muito carregado é porque você está compondo essa imagem de um jeito que ela está ficando desequilibrada. E aí você vai usar os elementos composicionais que a gente falou um pouquinho mais cedo para você resolver esse problema. Então, dá uma olhadinha qual é o lado que está causando o problema, qual é o que realmente está causando desconforto. E ver o que você pode fazer para ajustar. Mas dá uma olhadinha nessas duas coisas, perspectiva e elemento composicional, que eu acho que vai ajudar. As duas coisas se influenciam. A forma como você constrói a imagem na perspectiva vai influenciar diretamente na composição. Olha só, vê se isso aqui faz sentido. Quando você coloca uma câmera na imagem, você está... Tá vendo essa imagem que a gente está fazendo estudo aqui? A câmera, ela tá de cima. A gente tá vendo esse personagem olhando ele de cima para baixo, né? Isso é um elemento composicional. Ele cria, aqui nessa imagem, a forma como a câmera está disposta, ela cria essa diagonal aqui, ó. E essa diagonal, a gente tem o contraponto da diagonal do personagem e aí a gente tem a linha de ação aqui, ó. E aí a gente cria esse ponto de interesse. E as outras sobreposições a gente tem essa parte, clara aqui, ó, dando essa moldura no personagem, né? E aí a gente tem os dois lados escuros fazendo contrabalanço disso. Então isso é composição. Mas é uma composição que acontece por causa da perspectiva. Então existe uma importância na forma como você posiciona a câmera. A forma como posiciona a câmera, ela informa muito da sua perspectiva. Por isso estudar as duas coisas juntas, certo? Eu acho que assim faz um pouco mais de sentido o que pode estar causando problema para você. Vamos lá, última pergunta de hoje. Ô, Sula louco. e voz de tudo. Como descobrir meu estilo de desenho? Todo desenho meu sai de uma forma diferente. Queria entender como funciona. Obrigada. Ai, meu Deus. Eu acho que é aqui que eu conto a história do ovo, né? Olha só.
Eu não uso a expressão estilo quando eu tô referindo ao meu próprio trabalho. Eu uso a expressão direção de arte. Quando eu mudo de cliente, quando eu faço uma imagem para Blizzard, quando eu faço uma imagem para outro cliente, eu mudo de direção de arte. Sai imagem em estilos diferentes. Ainda é uma imagem minha, mas ela sai com direções de arte diferentes. A forma como você usa a cor, a forma como você usa os shapes, a forma como você usa toda esse aparato, né? O que acontece? Por que é mais fácil para mim pensar em nível de direção de arte? Quando eu vejo um desenho, vamos supor, eu tô com isso na cabeça. Vamos comparar Frieren, nossa, com Steven Universe. Não tem como ser direção de arte mais diferente do que isso, mas vamos lá. Se você for um animador e você for trabalhar em séries diferentes, como que você faz para se adaptar? Vamos supor, deixa eu trazer tudo pro Cartoon Network. Você tá trabalhando em Steven Universe, e aí você muda de desenho pra, sei lá, Gumball. Como que você se adapta? Se isso fosse estilo. Se estilo é uma coisa que me dá a sensação que é muito mais intrínseca no artista. É a coisa do tipo, você não consegue se desvencilhar. Moni, talvez você saiba disso. Como é que é o nome daquele animador que gosta de fazer, do cara dos animes, que faz as animações com os quadradinhos? Quando ele faz as explosões, tudo vira uns cubinhos e fica massa. Você sabe do que eu tô falando? Não, desse jeito que você explicou, não sei não. Tem um animador que ele trabalhou em vários animes fazendo cenas de ação, que ele gosta de fazer umas explosões. Ele faz umas cenas mega detalhadas, faz uma cena de ação muito massa. E à medida que ele vai destruindo as coisas, elas vão se destruindo e elas vão ficando meio cúbicas. Porque é a forma como ele pensa. A Maki falou Yutaka Nakamura. Esse cara mesmo, é o Nakamura. Perfeito, muito obrigada. E, cara, você reconhece que é ele, apesar dele estar trabalhando em animes diferentes, animes de estilos diferentes. Então eu acho que eu chamaria a direção de arte do anime de direção de arte e o estilo dele em resolver as coisas em cubinhos. Faz sentido? Ela transcende a coisa da direção de arte. E por que eu falei da história do ovo? Uma vez eu fiz um estudo de um ovo, há muitos anos atrás. Isso deve ser 2015, 10 anos atrás. Uma vez eu fiz um estudo de um ovo, igual eu tô fazendo aqui. E eu fiz esse estudo do ovo porque eu tinha pouco tempo para começar. Eu tava no hábito de fazer um estudo por dia. E aquele dia eu tava começando atrasada, então eu falei, cara, eu só tenho 10 minutos, vou pintar um ovo. Eu fiz um ovo com a casquinha quebrada, sabe? E, velho, eu postei aquilo no Facebook e o pessoal deu-lhe a derramar poesia sobre o ovo. Meu Deus, Sula, você fez parece um ovo da Sula. É tipo, oi, do que vocês estão falando? É um ovo, galera. E não, Sula, parece que foi você que fez. E demorou muito pra cair minha ficha que era o meu estilo de pintura. A forma como eu resolvo as formas, a forma como eu resolvo as cores, acaba dando a sensação de que aquilo foi a Sula que fez. Então eu acho que é isso que acontece. Então, o que eu recomendo pra você? Você tem mais controle sobre a direção de arte. O estilo, ele é consequência da forma como você estuda. As coisas que você aprendeu, as coisas que te influenciaram, as coisas que moldam a forma como você pensa. Isso é o seu estilo. Isso é a sua assinatura visual. Essa é aquela coisa que isso aqui foi feito à mão por uma pessoa de verdade. Isso é um estilo. E direção de arte você muda. A forma como você desenha um cabelo, a forma como você resolve um olho, a forma como você pinta a pele, a forma como você resolve dobra de roupa. Isso tudo tem como você adaptar. Mas algumas soluções que você faz como artista, elas acabam sendo quase como sua letra à mão? Você que fez, as pessoas têm como provar que foi você que escreveu aquilo? Eu acho que é mais ou menos isso pensado em desenho. Certo? Faz um pouquinho mais de sentido? Desvencilhe um pouquinho essa ideia de estilo. Deixa o estilo acontecer e pensa na direção de arte. Pensa na direção de arte das suas peças pessoais. Que eu acho que vai fazer mais diferença, vai chegar no resultado mais próximo do que você quer. Certo? Nós! Era isso então, Era isso, pessoal. Né? 9h30. Yay! Pois é, eu fui mais longe no estudo do que eu achei que eu conseguia fazer. Normalmente normalmente eu paro só na blocagem de cor, deu pra fazer um renderizadinho, né? Mas nossa, a cor do terno tá completamente errada. A gente resolve esse estudo na próxima semana. Galera, é isso. Espero Jabazinho.
Pois é, espero que tenha sido útil. Se vocês curtem o que a gente faz aqui, apoia a gente lá no Apoia-se, ajuda bastante. Pode ser membro no YouTube também. A gente tá subindo as recompensas do Apoia-se como vídeo exclusivo para membros no YouTube. Então vê como é que fica mais fácil para você, mas apoia nós. Muito obrigado pela audiência, espero que tenha sido útil e a gente volta na semana que vem, tá bom? Beijão, galera. Boa noite. Beijo, boa noite. Boa Tchau, noite. tchau.